Pronto, agora sim, já entrei e agora sim já estou online, graças a Deus. Um pouquinho atrasado, agora são 22 horas e 40 minutos. E eu sei que muitas pessoas não vão assistir essa live agora porque elas estão no seu momento de descanso, não é? Elas estão no seu momento de repouso, justo de um trabalhador. Mas esse é o momento que eu tenho também para poder transmitir a vocês e compartilhar, e compartilhar das maravilhas do reino dos céus, maravilhas de Deus, sem onerar você, sem cobrar um centavo de você. Então, esse nosso início de live, eu pretendo ser rápido para você poder descansar e com o tempo você assiste aqui no Facebook ou lá no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma, que está na descrição aqui mesmo da minha página do Facebook. Semana passada nós falamos, como eu disse na chamada há poucas horas, do julgamento. Aquele julgamento perverso, aquele julgamento ruim, aquele julgamento nefasto, aquele julgamento de ditador, em que só o líder, religioso julga, aponta o dedo, condena, disciplina, põe no banco, expulsa, ou ele excomunga a pessoa por coisas pequenas, por coisas insignificantes, por talvez coisas assim muito infantis, não é? Que não dá para considerar pecado ou coisa grave e tal, né? Por isso que a Igreja Católica tem os seus 7 pecados capitais, se não me engano. Bom, mas nós falamos semana passada que nós precisamos entender o que Jesus quis ensinar quando ele disse: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o mesmo jugo que julgardes, com a mesma medida que medirdes, com o mesmo peso que pesardes, sereis julgados, medidos e pesados também. Então ele está fazendo uma crítica de que aquele que rouba não pode criticar ou condenar o outro que rouba. Aquele que é viciado não pode julgar e condenar aquele que também é viciado. É dentro desse contexto que Jesus estava dizendo. Mas não que não pode julgar. Porque aí ficou aquele bordão, né? Aquele ditado popular e bíblico. Qualquer pessoa que pode, todo mundo pode fazer coisas erradas, inclusive o pastor, ele não pode ser julgado porque é um ungido de Deus. Isso aí é conversa para boi dormir, já foi explicado na live passada. Só que agora, sempre existiu, Sempre existiu no bojo evangélico, no bojo cristão, nesse mundo de religião e de fé, o péssimo hábito, ou essa doentia, esse ritmo, esse ritual, ou essa doutrina que pegou para valer, principalmente no meio dos pentecostais. Eu lembro uma vez, eu creio que isso tenha sido em 1993, por aí, eu fui em um culto numa igreja, Assembleia de Deus do Lausanne Paulista. Na época era do pastor Israel, eu lembro muito bem. E lá, nessa igreja, havia um jovem recém-convertido, um branquinho, um alemãozinho, um loirinho, da igreja católica, ali mesmo, da rua Santigal, a igreja católica da igreja Santigal. E esse jovem, ele era professor de catequese da igreja católica. Eu lembro que, se eu não me falha a memória, eu vi o maior espetáculo de vexame, de exposição e de humilhação dentro da Assembleia de Deus. Era um culto de Santa Ceia. Então, para aquele jovem participar, ser digno de participar da Santa Ceia, ele teve que ir lá na frente, foi anunciado o nome dele, o que ele ia fazer? Ele iria se confessar para a igreja toda, lotada de gente, o pecado dele, o erro dele, o deslize dele, o crime dele, meu Deus, né?
Qual era o pecado daquele jovem que teve que ir chorando, encabulado, envergonhado, exposto, pedir perdão para a igreja? Ele tinha jogado futebol, jogado bola com pessoas que não eram da igreja, porque a igreja condenava o jogo de bola. Jogar bola, praticar esporte, batendo pelada lá na escola, né, na quadra, futebol de salão, ou no campinho ou na rua. Não podia, era pecado. Né? Só não é pecado fazer as coisas que fazem em nome de Deus, usando a Bíblia como fundo de Deus, pátria e moral, né? Deus, pátria e família, apoiando ditadores, batendo, matando as pessoas. Bom, deixa para lá. Isso aí não é pecado. Mas isso ficou marcado na minha cabeça, né? E ao decorrer dos anos, eu fui observando que no mundo evangélico, na maioria das denominações, existe, quando eles abrem, né, o culto, digamos assim, é dada as oportunidades para as pessoas ir lá, ou cantar, ler um texto das Escrituras, fazer uma oração e também dar um testemunho. E é dentro disso que eu quero falar com você agora, você que é esposa, você que é esposo, você que é mãe e você que é pai. Não só dentro da igreja, mas em todos os âmbitos sociais, né? Também dentro de casa, ali, e também no trabalho, ou na escola, na universidade, ou também na rua mesmo, na vizinhança, na padaria, na lanchonete, no bar. Atenta para o que eu vou compartilhar com vocês a partir deste momento. O julgamento reverso. Mas o que é isso, julgamento reverso? Hoje nós vamos falar sobre o julgamento reverso. Só um minutinho que eu acho que vou pegar o meu óculos, tá bom? Para eu poder ler algumas coisas aqui. Deixa eu só pegar o meu óculos assim, aqui achando ele. Muito bem. Então nós vamos falar agora sobre opa, deixa eu arrumar aqui esse meu óculos, né? Esse julgamento reverso. Eu quero de antemão já nesse momento, mais uma vez, educadamente, ser grato, agradecer a você que aparece aqui na live, ou você que está assistindo aí sem aparecer, não tem o menor problema. Quero agradecer, ser muito grato aos meus 1.600 seguidores da página aqui do Facebook, não é? E também aos 2.221 inscritos no meu canal do YouTube, tá bom? E é você que está lá no meu grupo do WhatsApp de oração, de mensagens curtas, Rosa de Saron. Algumas pessoas não assistem, não fazem questão de assistir, não querem assistir, porque, infelizmente, a gente, às vezes, não corresponde aos anseios, aos desejos e à vontade de algumas pessoas. Então, algumas pessoas pegam e saem fora e não participam mais, não quer assistir, enfim, não é? É porque eu não sou comprável, eu não sou vendível, não dá para me comprar, eu não me vendo para ninguém, nem para denominação, nem para pastor, nem para missionário, nem para ninguém. Esse é o meu ministério, eu sempre vivi assim, não é? Aqui no Facebook, enfim, né? Mas fica ao seu critério, fica à vontade, que Deus te abençoe. O que eu faço aqui é ensinar as pessoas. Gostou, gostou, não gostou, tchau. Procura seu caminho e fica na sua bolha, no seu mundo religioso, fica aí no seu sistema, tá bom? O importante é que 1.600 pessoas estão comigo aqui e 2.221 estão no meu canal do YouTube. Ok? Muito bem. Então, voltando aqui, o que é o julgamento reverso? Hoje vamos falar sobre esse julgamento reverso. O que é isso? Você sabe o que é? É bem diferente daquele julgamento onde você, não é? Você tem
o direito, você tem o direito e a obrigação de julgar. Você tem o direito e a obrigação de julgar o seu líder quando este está enganando, quando este está explorando, né, a sua fé, né, extorquindo, seduzindo, sabotando, oprimindo, chantageando você, psicologicamente falando e teologicamente falando, com um cargo de pastor, de missionário, seja lá o que for, disfarçando-se de homem de Deus, com uma instituição que deveria ser filantrópica, chamada igreja, mas é apenas uma CNPJ, uma empresa, ok? Dele. Então, aí ele é a autoridade máxima, ele se auto-intitula autoridade máxima, ele não pode ser chamado a atenção, exortado, advertido, corrigido. Não, mesmo que ele erre na cara dura, dane-se, né? Mas ele tem todo um respaldo, ele é outorgado para condenar você, estender o dedo, expulsar você da igreja. Quando você o contraria, quando você exige explicações. Lembrando que você pode e tem autorização de Deus, da palavra e do Espírito Santo para julgar o seu pastor, sim, o seu missionário, seja lá quem for, ou profeta que estiver metendo a mão no seu dinheiro e te ludibriando e te enganando, ok? Mas agora, esse julgamento reverso, ele é diferente. Presta bem atenção nisso. É quando você, que é membro de uma denominação, é quando você que é membro de um clube, é quando você que é aluno de um curso, numa escola, numa universidade, é quando você é membro de uma família, de uma casa, aí, quando você é funcionário de uma empresa. Presta bem atenção nisso. É quando você julga alguém, muitas vezes sem querer. Alguém que foi isso lá no passado, alguém que fez aquilo, quando estava lá no tal mundão, né? No tal do mundão do pecado, ok? Mas como assim é esse julgo, irmão bem? Explica para mim, como assim eu julgo essa pessoa? Muitas vezes você não faz isso por maldade, por perversidade. Não é isso que eu estou dizendo. Mas muitas vezes você faz isso de forma sem perceber, não é? Involuntária, digamos assim. Mas como assim? Explica, irmão bem. Eu vou te explicar. Presta bem atenção. Você já reparou quando toda vez que você, esposa, ou esposo, ou pai, ou mãe, tem a oportunidade de dar um testemunho, de falar das grandezas de Deus na sua vida e na sua família. Em vez de você dar o seu testemunho, você vai dar um testemunho colocando na cena do testemunho, que deveria ser seu sobre a sua vida, você vai colocar a outra pessoa. Você vai expor este homem, o seu marido, ou a sua esposa, ou os seus filhos, na velha criatura, no passado dele, no que ele fez lá no passado. Você compreende isso? Consegue entender agora? Ah, mas é para a glória de Deus, é para as pessoas verem que Deus é poderoso, que Deus é soberano, que Deus transforma, que Deus liberta, que Deus fez isso, olha, que Deus fez isso, olha como ele está agora. Tá, tudo bem, tá legal, até aí tá tudo bonitinho. Só que você já parou para pensar, você nunca parou para pensar, você nunca sentou com o seu companheiro, com o seu marido, você nunca sentou com a sua companheira, com a sua esposa, você nunca sentou com o seu filho, com a sua filha, com quem quer que seja, e perguntou como ele se sente ao ser exposto diante de toda a congregação, diante de toda a igreja, de toda a assembleia, de toda a família, de toda a vizinhança, de todos os colegas de escola, de universidade, de todos os colegas de trabalho, quando você expõe o que ele fez, como ele era, como ele agia, os hábitos, os vícios, as relações.
Hum? Você já parou para pensar nisso? Eu tenho certeza que não, porque a sua mente está tão cauterizada de que tudo é para a glória de Deus e que está tudo bem, está tudo certo, o nome de Jesus está sendo glorificado e Deus está batendo palma. Será mesmo? O que significa nova criatura para você? O que significa um novo homem, uma nova mulher, ressuscitados de forma metafórica, de forma mística, espiritual? Não significa nada para você? O que significa viver em novidade de vida para você? Essa live de hoje vai curar muitas feridas que ainda estão abertas, muitas cicatrizes que ainda não se fecharam. Elas se fecham, mas de tempos em tempos parece que você, esposa, ou você, marido, ou você, pai, ou você, mãe, ou você, pastor, tem o dom, a vocação de ir lá e perfurar e abrir de novo essa estigma, abrir de novo essa cicatriz para que ela doe, sangre, venha sangrar, venha infeccionar, venha inflamar. São as bactérias do orgulho, da moral, do eu posso, do legalismo religioso. Muito bem. A gente começa essa live lendo este versículo aqui que está na lousa. O livro de Isaías. Olha lá. Aqui eu tenho o livro de Isaías. Dá para ver direitinho aí? É o livro de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, versículo 18, 19 e 20. Mas eu coloquei aqui só o versículo 18, aqui em cima, tá bom? Isaías 43, 18. Eu quero que você preste bem atenção, você que tem na sua casa, né, a sua Bíblia Sagrada, o seu livro. Você que tem as Escrituras, eu quero que você preste bem atenção no que vai ser lido. Abra aí, Isaías 43, versículo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tá bom? Presta bem atenção no que vai ser lido para você agora, lembrando, entendendo, raciocinando que não sou eu, irmão bem, e nem tampouco o profeta Isaías. Mas, já que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é um livro inspirado por Deus, que os profetas foram mensageiros de Deus e que os escritos realmente Deus falou com eles, já que você acredita, então você deve entender, acatar, respeitar e a partir de hoje praticar, porque você está aprendendo. Não tem mais desculpa para dizer eu não sabia, ok? Muito bem. Veja só o que nós estamos aprendendo aqui hoje. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Opa, acho que assim melhorou um pouco, né? Veja o que nós estamos aprendendo hoje aqui nessa transmissão, nessa live. Isaías 43, 18 já está dizendo aqui para todos nós, olha só, não é? Al tzekeru, né? Rishonot, vekademonoyo, al tibonanu. Diretamente do hebraico para você, meu irmão e minha irmã evangélico e evangélica. Quem tem ouvido para ouvir, diz as Escrituras, ouça o que o Espírito Santo diz a cada um de nós, né, nesta noite. Al tzekeru,
Rishonot, Vegademonoyot, Altitebonanu. Altitebonanu. Está aqui em hebraico. E o que é que está escrito aí em hebraico para cada um de nós? Não vos lembreis das coisas passadas. Quem está dizendo isso não é simplesmente, unicamente, o pensamento, um raciocínio, não é? O entendimento, a sabedoria, a experiência do ser humano, do homem, do profeta Isaías. Isaías está escrevendo aquilo que o Kodesh, que o Espírito Santo está falando para ele. Ou seja, Deus, o Eterno, está dizendo para Isaías, escreve isso. Altikeru, Rishonot, Vegademonoyot, Altitebonanu. Ou seja, não vos lembreis das coisas passadas. Deus está dizendo, não vos lembreis das coisas passadas. Nem considereis as antigas. Não é para lembrar das coisas passadas e não é para considerar, não é para validar as coisas antigas, o que já passou na sua vida, na sua história, o que já passou na sua família. Eis que farei uma coisa nova. E agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntos. Apresenta as tuas razões para te justificar. Olha que bênção, que maravilha. Então, aqui nesse primeiro texto, que nós começamos a ler, não é? Sobre a sua vida, a sua história, sobre o passado, o presente e o futuro. Olha que legal, não é? O seu espaço-tempo, a sua história sobre a face da terra, a sua história desde que você nasceu, a sua história desde que você se conheceu por gente, a sua história desde que você conheceu o mundo do adulto, a fase adulta, a adolescência, a fase adulta, dos seus relacionamentos, do que você fez de bom, do que você fez de mal, de certo e errado, os seus deslizes, suas fraquezas, suas entregas, suas paixões, suas loucuras, falta de juízo, seus erros e acertos. Na balança da equidade. E essa balança deve estar dentro de cada um de nós, em relação a nós mesmos, principalmente aos outros. A justiça justa, não é? O Eterno está dizendo, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. A pergunta que eu quero fazer para todos nós nessa noite, para você que está me assistindo e vai me assistir hoje, amanhã ou depois, não é? Como é que isso pode funcionar na prática? Eu esquecer das coisas do meu passado. Eu esquecer das coisas antigas e não ponderar e não considerar as coisas antigas. Se eu tenho, a cada dia que passa da minha vida, lutado, esquecido, ocupado a minha mente, ocupado a minha memória RAM, as minhas memórias HD, 1 GB, enfim, as memórias aqui do meu cérebro, a minha memória, se eu tenho feito faxina todos os dias, se eu tenho ocupado essa memória com novos arquivos, se antes bebia,
hoje não bebe mais. Se antes usava droga, hoje não usa mais. Se antes prostituía, hoje não prostitui mais. Se antes furtava, roubava, hoje não furta e não rouba mais. Se antes traía a namorada, traía a esposa, hoje não trai mais. Se antes era corrupto, hoje não é mais. Se antes era mentiroso, maledicente, fofoqueiro, ruim, hoje não é mais nada disso. Porque hoje é entendido que recebeu a graça, que recebeu o Akodesh, que recebeu o Espírito Santo e os frutos do Espírito, segundo o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, é exatamente isso aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, vamos ver. E quando você quer achar, ele some de repente, mas tem que aparecer. Não, não vai aparecer aqui não, peraí. Aqui. Olha só que interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. 6. Ué. Ah não, aqui não tem. Que pena. Deixa eu ver aqui. Essa minha bíbliazinha aqui, ela tá... Deixa eu ver. Eu acho aqui na outra Bíblia. Quer ver? Só um minutinho que eu vou achar aqui. O livro de Gálatas. Vamos ver aqui. Gálatas, capítulo 5. Deixa eu ver. Cadê você aqui? Gálatas. Tá bem aqui. Gálatas. As obras da carne e as obras do Espírito. É muito importante ler esse livro. Né? Aqui, achei. O livro de Gálatas, ele vai nos ensinar dizendo o seguinte, no capítulo 5 e versículo 16, ele vai dizer assim: ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito Santo, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas, se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Agora vem, ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno e vos escrevo, como já vos preveni: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, agora é o fruto do Espírito. Eu li aqui a lista dos frutos da carne, da emoção, do desejo, da paixão, do tesão, do sexo, de tudo que imagina do prazer de um ser humano. Não é? E agora, os frutos do Espírito. A pessoa não está mais vivendo ou praticando essas coisas, mas ela passou agora a viver a vida espiritual, a vida com Deus. Ok? E vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe lei, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e também os seus desejos. Se vivemos no Espírito, pelo Espírito, pautemos também nossa conduta, ok? Então, nós crucificamos a nossa carne. Agora, o que adianta uma pessoa se apaixonar, uma pessoa abrir espaço para a palavra, para o Evangelho, para Jesus, para o Espírito Santo, trabalhar dentro dela, ajudar ela, fortalecer ela, ter domínio próprio, para não mais praticar, para não mais exercer os péssimos hábitos antifamília, desrespeitosos com a mulher e com os filhos. Que adianta a pessoa se esforçar tanto, crucificar tanto a sua carne? Se vem um bendito e uma bendita e vai lá e tira os pregos, vai lá e ressuscita o velho homem, jogando na cara dessa pessoa o tempo todo quem ela foi no passado. Você está entendendo? Se o próprio Deus aqui, o próprio Criador, o próprio Eterno, esse Pai, né, esse Espírito, essas virtudes, né, pedagógicas, didáticas, psicológicas, psiquiátricas, de amor, de empatia, de aposta, de investir no ser humano, de acreditar no ser humano que ele pode mudar. Diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. E mais para frente vai dizer: eu sou o que apago seus pecados, os seus erros, e não me lembro mais. Isso é muito sério, isso é muito profundo, é muito espiritual. Mas nem todo mundo quer ouvir isso, nem todo mundo quer acatar isso. Porque todo mundo prefere dar vazão à sua carne, ao seu eu, à sua arrogância, à sua legalidade, ao seu ser juiz da vida do outro, ou ao seu ser carcereiro do inferno. Como os fariseus sentenciando as pessoas 2 vezes mais, ensinando ignorância, mentira, treva para as pessoas, sentenciando a essas pessoas a ignorância, a escuridão, a inutilidade de um tal inferno. O livro de Lamentações, capítulo 3, e versículo 21 e 20, vai nos ensinar exatamente assim. Como está escrito, Lamentações do profeta Jeremias, não é? Então, o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, e versículo 21 e 20. Ele vai dizer exatamente assim para todos nós, não é? Zoashiv, ou Zoassiv, Zoassiv el libi, Zoassiv el libi alken é oshil, alken oshil, ou alken ohil, é Hasedei Adonai, ki lotamenu, ki lokalu, ha shamaiv, Ou seja, o que o profeta Jeremias está escrevendo em suas lamentações, está dizendo assim: lembra-te de minha miséria e de minha angústia. Abismo e fel, minha miséria e minha angústia são comparados ao abismo, ao lugar mais profundo, né? E ao fel, extremamente amarga, sem doce, sem mel, sem sabor, sem alegria e sem prazer. Que desgraça, que miséria de vida é essa? Jeremias está lamentando. Mas ele continua dizendo: eu me lembro, quando essas coisas batem dentro de mim,
do meu estado, eu também me lembro. Não somente a minha alma, os meus pensamentos humanos, os meus complexos, os meus traumas, as minhas estigmas, as minhas feridas, os tapas, os socos, os chutes, as agressões verbais, físicas, mentais, psicológicas, emocionais, que me colocaram nesse abismo e também que acabaram com a minha vida, com a minha personalidade, com o meu ser, com o meu direito de tentar ser feliz. Não tenho prazer, não tem doce, não tem mel, é como fel. Eu também me lembro, sempre me lembro, transido dentro de mim. O que está falando que ele se lembra? Qual o espaço que ele dá para sair do abismo e para tornar a vida dele doce como mel? Eis o que recordarei a meu coração, sede das emoções, alma, pneuma. Eis o que recordarei ao meu coração. E por que eu espero? Eis o que recordarei a meu coração. E por que eu espero? E está dizendo, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Os favores de Deus, os favores de Adonai, não terminam. Suas compaixões, ou seja, suas misericórdias, não se esgotaram, não terminaram e não se esgotaram. Elas se renovam todas as manhãs. Grande é a sua fidelidade. Olha que coisa forte, bonita e poderosa. Nós temos Isaías, Deus falando, que está pedindo, está orientando, está nos sacudindo, nos chamando a cada um de nós ao raciocínio e à reflexão, para não lembrarmos das coisas ruins e negativas que passaram em nossa vida, na sua vida, dos seus momentos de fraqueza, de deslize, das suas quedas, do mundo de treva que você viveu lá no passado. Nem ele quer saber, ele não lembra, ok? Ele já perdoou, ele já limpou, ele já purificou. E em Lamentações, o profeta Jeremias vai nos ensinar assim, que nos momentos, aquilo que ele trazia dentro dele, do abismo, da escuridão, onde jogaram ele num poço fundo, né? Ele não tinha mais prazer na vida, depressão, angústia, era um amargor. Mas aí ele começa a se lembrar, né? Eu me lembro sempre, transido dentro de mim. Quero trazer à memória, trago à memória aquilo que me dá esperança. Porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, não é? Agora, fica essa pergunta do Espírito Santo a cada um de nós, cidadãos brasileiros, católicos, evangélicos, protestantes, enfim, você que acredita em Deus. Como renovar essa mente? Como fazer a manutenção? Como regar, como tratar essa questão da esperança, de cura, de melhora, de transformação, de conversão, de transformação? Como? Como alimentar a expectativa e a esperança? Como regar essa esperança de transição de uma pessoa ruim, na contramão, só fazer coisas erradas? Como a pessoa vai conseguir fazer isso? Ela está tentando, ela está do seu lado na igreja, mulher. Seu marido está do seu lado na igreja. Mas toda vez que você pega a oportunidade
Quero dar um testemunho aqui, meus irmãos sabem da minha história. Né? Mais uma vez, louvado seja Deus, eu estou testemunhando. Todo mundo sabe o quanto que eu sofri. Já passou 10 anos, já passou 20 anos. E a mesma ladainha, o mesmo testemunho. Não tem novidade de vida na sua vida, minha querida. Porque toda vez é o mesmo testemunho destrutivo para o seu companheiro, que já não é mais aquele companheiro que estava lá na prostituição, nos bares, nas drogas, na corrupção, no crime, nas brigas. Não é mais aquele marido que chega bêbado em casa que te agride. Já faz mais de 10 anos, 15, 20 anos. Não é mais aquele marido que bate nos filhos. Não é mais aquele marido que deixa você passando fome. Não é? As crianças sem roupa, sem material escolar, sem plano de saúde, sem comida, sem o lar, sem a presença do pai. Como você quer que Deus transforme e trabalhe na vida do seu marido se você é o maior impedimento na vida do seu marido? Se você é o maior acusador na vida do seu marido? Perante toda a igreja, a congregação, a assembleia, perante todos. Você acusa, você taca na cara da igreja quem foi o seu marido. Preste atenção. Como renovar essa mente? A mesma coisa, o marido que vive tacando na cara da esposa e tacando na cara da igreja quem era essa mulher, quem ela foi, o que ela fez. A mesma coisa, os pais, a mãe ou o pai que vive testemunhando a vida passada, regressa do filho que viveu na Cracolândia, que fez isso, fez aquilo, que vivia na casa, na FEBEM, né, que vivia preso, que vivia apanhando, que vivia sendo perseguido. Como que você quer que esse jovem se recomponha, tenha uma mente nova? Deus já disse para não lembrar, mas você faz questão de lembrá-lo. Toda vez que você vai dar o testemunho e fala da transformação do seu filho. Isso acontece não só na igreja, mas acontece dentro de casa. Quando vem um tio, uma tia, um avô, uma avó, colegas da família. Ah, o fulano agora está aí, ó, que maravilha, que bênção. Mas ele já fez isso, fez aquilo outro. Você já parou para pensar e se colocar no lugar desse outro, do seu filho, ou do seu marido, ou da sua esposa? Como ele se sente quando você esfrega, joga no ventilador, na cara de todo mundo, tudo que ele fez? Já parou para pensar nisso? Que em vez de você ser a mulher sábia, está sendo a mulher burra? Em vez de você ser o marido sábio, está sendo o marido burro? O pai burro, a mãe burra? Expondo e colocando o seu filho nas mãos do diabo, nas mãos dos demônios, nas mãos das energias ruins que podem entrar na mente dele, dar um revertério, uns 5 minutos, e ele cansar disso. É preciso ter prudência, vigiar. A gente também consegue, não é? Repetindo mais uma vez, fazendo o que Jeremias fez nos momentos mais difíceis da sua vida. Eis o que recordarei. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Dos favores de Deus, das misericórdias do Senhor na minha vida. Mas mesmo a gente lembrando das misericórdias de Deus, mesmo a gente lembrando das compaixões de Deus, como Jeremias disse, no lugar mais fundo, né? Submergido, abaixo do buraco do poço, quando Jeremias diz, né? Lamentações 3, 21, 20. Zoter Ashir el libi alken. Ushil Hasedei Adonai Kilotamenul Kilokalul Rashamai. Lembra-te de minha miséria e de minha angústia, abismo e fel, o estado em que ele estava, derrubado, jogado no buraco. Eu me lembro
sempre me lembro, transido dentro de mim. Esse era Jeremias. Mas existem pessoas que já deram um passo de avanço, de progresso na vida. Existem pessoas que já não estão mais no fundo do poço. E existem pessoas que já não estão mais, não traem mais a esposa. E existem pessoas que não traem mais o marido. Existem pessoas que não fuma, não bebe, que não usa drogas, que não rouba, não furta, que não comete crime, que não é corrupto. E existem pessoas que não são mais impacientes, nervosas, pessoas que não são mais agressivas. Existem pessoas que lutaram para se transformar, para mudar. Mas, por mais incrível que pareça, agora não é o mundo lá fora. Agora não é a má companhia, não é o traficante, agora não é os colegas do crime, agora não é o boteco, o bar, não é mais a cerveja, não é mais a caipirinha, não é mais o cigarro, agora não é mais a prostituta, a garota de programa, agora não é mais a amante, não é mais ninguém. Sabe quem todos os dias faz questão de destruir a nova mente, o novo corpo, a nova pessoa, ressuscitada, lavada, purificada em Cristo? A esposa que se diz convertida na igreja, o esposo que se diz convertido na igreja, o irmão ou a irmã dentro de casa, o pai ou a mãe, que vira e mexe, joga na cara quem foi e o que fez. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando alguém começar a querer tocar no seu passado, a querer humilhar você, a querer acabar com você na frente das pessoas, a jogar com a sua psique, com a sua psicologia, as suas emoções e com a sua fé, com a sua crença, quem é você? Quem você pensa que é? Eu sei o que você fez no seu passado. Guarda isso na sua cabeça, meu querido e minha querida. Você já não deve mais satisfação para ninguém. Porque o mais importante da sua vida, Deus que olhou por você, Isaías 43, 18, 19, 25, ele vai dizer assim: Altizerehul rishonot vekademeniot, altite bonanun reneni osen, Hadassar atarti titsemach halo. Tedarhan afsin, tedarhan afsin, bamidebarterer vishmor neraot. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha a promessa de Deus para Israel, para as pessoas, e para você também, pegando emprestada essa passagem, fazendo uma aplicação para os dias atuais. Vocês não estão percebendo que eu estou fazendo uma coisa nova? Vocês não percebem? Ei, esposa, você não percebeu? O marido, você não percebeu? O pai, você não percebeu? Ou mãe, você não percebeu? Que eu já fiz uma coisa nova, que onde tinha deserto, eu abri um caminho de salvação para onde tem fruta, onde tem legumes, onde tem vida, onde tem comida, onde tem como sobreviver, onde tem água potável, eu abri um rio, vocês não estão vendo? Já fiz sair a luz, por que vocês não percebem? A todo tempo Deus está dando oportunidade, Deus está amando, Deus está curando, Deus está levantando, e a todo tempo você está enfermando, derrubando e matando aquele pelo qual Jesus Cristo morreu na cruz. Você quer culpar o diabo, o demônio, as entidades de outras religiões, mas não culpa a si mesmo, a si mesma? Versículo 25 de Isaías 43. Anohi, Anohi, Hul Moshe, Fechaliar, Lemanir, Vechato Itechar,
Lor Ezekor. Eu, não sou o irmão Ben, não, nem o profeta Isaías, mas o Eterno, Deus está dizendo, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados, não me lembro mais. Pois se Deus está dizendo para nós que Ele não se lembra mais, que Ele não faz questão de lembrar dos teus pecados, por amor a Ele, por amor a você também, por que você dá vazão? Por que você dá brecha? Por que você faz questão de ser um satã, de ser um opositor, de ser um inimigo, de ser um acusador na vida do seu marido e da sua esposa, ou do seu filho e da sua filha, ou do seu pai e da sua mãe, que já se arrependeram, estão vivendo uma vida nova, mas vira e mexe, num bate-papo, numa discussão, é tacar na cara o que foi, o que fez, etc, etc, etc. Ou fingir que perdoou e na primeira oportunidade, no culto do lar, ou numa visita, ou numa igreja, vou dar testemunho. Meu marido era isso, isso, isso. Mas peraí, Deus já não perdoou, já não recuperou? Ele não está pedindo para não lembrar mais? Por que você tem que ficar lembrando? E aí, irmã, e aí, irmão, e aí, igreja? Esse tipo de mensagem que nenhuma igreja quer ouvir, nenhum pastor quer que pregue, porque hoje em dia as igrejas virou coach, as igrejas querem coisas que façam as pessoas darem risada e massageiem o ego delas, o desejo delas, a vontade delas, e muita prosperidade. Mas aqui tem palavra espiritual, palavra de Deus. Muito bem. Agora, presta bem atenção nisso daqui, né? Deus diz que não se lembra mais. E no versículo 26 de Isaías 43, ele vai dizer assim, né? Hazeki Reni, Nishafetar, e Had Saper Atar Leman et Sedak. O hebraico. Procura lembrar-me. Olha, Deus se faz esquecido. Procura lembrar-me, né? Entremos em juízo, vamos conversar. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Deus está chamando cada um de nós. Em momentos de vida, Deus chama cada um de nós. Eu já não te perdoei. Eu já disse que não lembro mais dos seus pecados. Eu já não disse que as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Jesus já não morreu na cruz. Então por que você fica se remoendo, se maltratando, deixando o passado te corroer e te maltratar, as lembranças ruins, os maus tratos, as agressões, as surras, os abusos, as vozes, as fotos, as imagens, as pessoas? Está na hora de você desabafar. Mas não é desabafar para a igreja, e nem desabafar para o homem, nem para a mulher, nem para o pastor, nem para o padre, nem para ninguém. Está na hora de você desabafar única e diretamente para Deus. Mas existem aqueles que têm capacidade de ouvir e de ajudar. São os iluminados, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas e psiquiatras. A esses, sim, porque estudaram a mente humana, suas emoções, estruturas, seus complexos. São pessoas de Deus que podem te dar um norte, um caminho te ajudar. Mas desabafar para pastor, desabafar muitas vezes para a esposa, para o esposo que não tem nenhuma estrutura e que tudo deve ser jogado para a igreja para glorificar a Deus, e você fica na mão da igreja, na boca da igreja, uma coisa é certa. Se você entrar numa igreja evangélica e as pessoas não saberem do seu passado, você sempre vai ser o irmão abençoado. Mas se você abrir a tua boca e falar para a igreja o que você fez há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 5 anos atrás, você pode ter certeza, você pode ter curado, levantado o paralítico, curado o cego, curado o surdo, curado o mudo, você pode ter ressuscitado até morto,
vamos assim dizer. Você pode ter libertado pessoas, pode ter ajudado um monte de gente. Mas se eles descobrirem uma falha em um erro teu, acabou o irmão abençoado, o irmão ungido, já era. Toda vez que eles lembrarem você, eles vão associar você ao teu pecado, associar você ao teu erro, associar você à tua fraqueza, ao teu momento de fraqueza, de deslize, de depressão, de desestrutura psíquica, emocional e espiritual. Esse é o julgamento reverso, esses são os juízes do capeta, esses são os agentes do inferno. Jesus já quebrou as grades, as barras das grades das cadeias emocionais e espirituais. Jesus já soltou as algemas, as correias dos pés e das mãos de cada um de nós. Mas me parece que existem pessoas sem noção, que têm o prazer de pegar a chave e colocar de novo as algemas e botar as barras de ferro de uma cadeia, tentando manter você preso, cativo, judiando de você. E você não precisa mais passar por isso. Sabe por quê? Porque o livro de Mateus, capítulo 6, e versículo 6, Jesus nos ensina assim. Veata ki titepalel bol vehederechal o segor de la reija, ou de la teija baadechar, vehitepalei el avechal asher basater, ve avechar haruir basimetarin hu bagalui e igemelecha. Olha isso, hebraico. Mas tu, olha, mais uma vez, Deus, agora através de Jesus, mas tu, quando orares, entra onde? No teu quarto, no teu aposento, e fechando a porta, ora a teu Pai, em secreto, secretamente, no oculto, e teu Pai, que vem em secreto, no oculto, te recompensará abertamente. O que a gente está aprendendo com Jesus aqui? Você quer confessar alguma coisa, confidenciar alguma coisa, falar alguma coisa? Vai falar direto com Deus, que é melhor. Vai por mim. Fala com meu Pai, que o meu Pai ele vai te entender, ele vai te compreender, ele vai tocar no seu coração, na sua alma, ele vai providenciar as coisas para você. Não vai no templo, não. Não vai na sinagoga, não. Não vai falar com o rabino, não vai falar com o pastor, não vai falar com o fariseu, não vai falar com o sacerdote, com o sumo sacerdote. Eu garanto, você vai se lascar. Ele vai criar uma lista de valores para você pagar para chegar a ser perdoado, a purificação, etc, etc. E vai te enrolar durante anos e você vai ter que estar pagando. E você não vai resolver nada. Fora que ele vai expor para o público, para a congregação inteira, quem é você. É assim que acontece. Como ser uma nova criatura como ver as coisas velhas que já se passaram. Se você vive esfregando a velha criatura e as suas obras da carne na cara do seu marido, da sua esposa ou do seu filho, ou do seu colega de trabalho ou na sua família. Ou da igreja. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Presta bem atenção nesse ensinamento. Lehen mil shehul v'mashiach biriach hadashach ou hadashach hu harishonot avaru hinech hakul naso hadashot. Está dizendo assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram.
eis que tudo se fez novo, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, se isso vem de Deus, a nova criatura, e as coisas velhas já se passaram, pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso. Vamos parar de olhar para a pessoa e lembrar da pessoa só no passado dela, no que ela foi, no que ela fez, no que ela aprontou, nas quedas dela. Vamos fazer como Deus, vamos aprender como Deus. As coisas velhas já se passaram, a Escritura se fez novo. E assim a gente consegue viver mais leve, mais suave, mais feliz, mais em paz. Todo mundo tem direito à oportunidade, todo mundo tem direito a viver, não é? Não sejamos juízes, não estendemos o dedo e condenemos ninguém ao inferno, a um estado de sofrimento, de trevas e de dor da alma, da psique, das emoções, afundando cada vez mais essas pessoas. Mas, ao contrário, devemos amá-las. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 24, também nós vamos aprender o seguinte, essa questão da reconciliação, que vai dizer assim, Anarchan et Karibanehal Lifenei, não é? Rami Zeber Veler Raper et Benei Asherar Veasherei Ken ou Keren Bo Hakarev et Hakerebeneha. Isso é hebraico. Deixa ali, Jesus ensinando, deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai reconciliar-te. Primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mas é com o seu irmão, no particular. Não é na frente da igreja, na exposição de todo mundo, expondo e envergonhando fulano, ciclano, que fez um mal contra você, ou que fez um mal e agora está querendo estar diante de Deus. Você não tem que ir lá, né, fazer essa reconciliação na frente de todo mundo para envergonhar ele. Olha o que ele fez comigo. Não, é diante de Deus. Ok? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Alken atar enashemach vailer asher chen bamashiach Yeshua hamitecha lehin shel kabasal elakrefir harua, espírito ou alma. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mesmo Deus, Jesus, o Espírito Santo, falando que não há mais nenhuma condenação, você que se diz crente ainda continua na contramão de Deus, condenando ele, ela, seu marido, sua esposa, seu irmão, sua irmã, seu primo, sua prima, seu parente, seu pai, sua mãe, tacando na cara o passado deles. Mas nenhuma condenação há para eles. Quem está se autocondenando, na verdade, é você mesmo. Quando você expõe o seu marido na igreja, você expõe a si mesma, a sua casa, a sua família, a desonra. Quando você expõe a sua esposa ou seus filhos. Existe essa palavra Jesus, essa palavra maravilhosa. Muitas pessoas falavam mal de Jesus no seu tempo. Que ele era impostor, que ele era falso profeta, que ele era o príncipe dos demônios, que ele expulsava demônios pelo dedo de Beelzebul. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos o que dizem os homens a meu respeito, a respeito do Filho do Homem, né?
Eles, na sua maioria, responderam à opinião popular das pessoas. Uns dizem que o senhor é isso, o senhor é aquilo, papapá, papapá, papapá. Só que nenhum deles, na maioria, teve a inteligência de parar e pensar. Bom, não importa o que eles dizem, eu vou falar o que eu sinto. Quem o senhor é. Não. A maioria foi de acordo com o Ibope, foi de acordo com o marketing e publicidade popular do povão lá fora. Ninguém parou para prestar atenção e reparar quem era aquele homem que estava ali, aquele jovem, aquele mestre, Jesus. Somente um. Pedro. Porque Pedro disse, tu és o Cristo, aquele que havia de vir. Tu és o Filho de Deus. Essa foi a maior resposta que Jesus teve. A opinião do povo lá fora não importava para ele, não diminuía a sua espiritualidade, não aumentava a tristeza, a depressão, chateação, nada. Mas ser visto como de fato é isso que é importante. O Espírito Santo diz para você nesta noite, nesse dia, nessa tarde que você estiver assistindo essa live. Não importa o que as pessoas pensam de você. Não importa se te perdoaram ou não. Não importa se acreditam ou não na sua conversão, na sua mudança de vida, na sua guinada, nos seus 90 graus, 360 graus. Não importa se não dão bola para você, se desqualificam você, se desprezam você. Não importa. O importante é que Deus, o Espírito Santo, assim como Pedro, sabe quem você é de verdade aí dentro de você. Do seu amor, da sua devoção, do seu fervor, da alegria, da vida nova que você passou a viver quando você mudou de vida, quando você abandonou as obras da carne, abandonou o mundo e decidiu viver uma vida nova. Não importa o que as pessoas falam de você no seu serviço, não é? O importante é que você sabe quem você é. A consciência tranquila, a paz de espírito, poder deitar a cabeça tranquila no travesseiro e dormir, não é? A sua consciência, o seu caráter, a sua verdade, não é? A sua justiça, o seu amor e a sua misericórdia, não é? Não importa. Deixe eles se autodestruírem, se autocorroerem com ódio, com a raiva, com o preconceito, com a discriminação, com a vingança, com a intolerância, com a inveja, com os ciúmes, com o olho gordo. Não importa se a sua esposa ainda não acredita que você se converteu. Não importa se a sua esposa desconfia de você. Não importa se seu marido ainda desconfia de você. Deixa ele. Mas uma hora isso tem que acabar, isso tem que parar. O Espírito Santo tem que tocar no seu coração, mulher, no seu coração, homem. Porque você corre o risco de perder a sua esposa, de perder o seu marido. Porque você julga muito, porque você coloca muito. Toda vez que é testemunho, é para falar dos pecados do seu marido. Já pensou em dar um testemunho e falar dos seus pecados particulares? Aqueles que nem o seu marido sabe, ou soube, sabe? O que você acha disso? Subir no altar e se expor e falar para todo mundo. Seus pecados ocultos, secretos, escondidos nos seus quartos, nos seus celulares, nos seus notebooks. O que você acha disso? Das suas andanças pela vida, que ninguém sabe. Só você sabe e Deus sabe. Você gostaria de se expor assim? Então, a partir de hoje, vamos tomar um pouco de vergonha na cara e passar a dar testemunho de uma nova criatura, de uma nova vida. Ou seja, o velho homem já foi sepultado. Se já foi sepultado, o velho homem ressuscitou um novo homem, um novo marido, uma nova mulher, um novo filho, uma nova filha. Para de ser coveiro. Para de ficar tentando meter a pá, enterrar e jogar o seu marido de novo, ou seu filho, ou sua mulher, lá no buraco da cova de novo.
Para com isso. Deixa viver a vida com Cristo, deixa viver a vida em paz, feliz. Depois não adianta chorar o leite derramado. Depois não adianta fazer campanha na igreja, subir monte, descer monte para trazer marido, mulher, ou filho ou filha de volta. Porque você mesmo julgou, empurrou, expôs ele ao inferno do mundo de novo. Que Deus te abençoe e que nos dê sabedoria a todos nós e que sejamos abençoados. Não é? Discernimento de espírito, prudência, usar a língua para salvar as pessoas, a palavra, usar o testemunho, dê testemunho a partir do hoje, do agora, aproveitando as misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã. Viver em novidade de vida. Que novidade de vida é essa que está sempre trazendo o passado do cara ou da mulher? Meu filho era drogado, era isso, já acabou, passou. Nem Deus quer ouvir, você fica trazendo de volta? Vivemos em novidade de vida. Que Deus te abençoe e nos abençoe. Obrigado por estar comigo aqui na minha transmissão da live. Esteja comigo aqui, compartilhe o máximo que você puder, tá bom? E inscrevam-se, gente, no meu canal de YouTube, né? Reflexões da Alma, ajude meu canal a crescer, compartilhe o máximo que você puder também. Deus abençoe a todos e até a próxima live, em nome de Jesus.